A família Wilson chegou a Rainwood em uma tarde cinzenta e úmida, o céu carregado de nuvens que pareciam pesar sobre a cidade. Sarah, Michael e seus filhos, Emily e Jake, se aproximavam da mansão com uma mistura de excitação e apreensão. O imóvel, um achado inesperado, parecia prometer uma nova vida longe da agitação da cidade. O caminhão de mudança estacionou em frente à mansão, uma construção colossal e imponente, que se erguia solene no final de uma estrada cercada por árvores. As paredes de pedra, cobertas de musgo e lixens, tinham um tom esverdeado que parecia absorver a luz ao seu redor, criando uma sombra constante. O ar ao redor da casa parecia carregado de um silêncio profundo, quase opressivo. À medida que a família adentrava a mansão, uma sensação desconfortável tomou conta deles. A entrada principal, com seu grande arco de madeira entalhada, parecia se inclinar para dentro como se quisesse engoli-los. O interior estava imerso em uma penumbra persistente, com a luz filtrada pelos pesados cortinados de veludo que cobriam as janelas. Os móveis antigos, cobertos de lençóis brancos, pareciam esconder mais do que proteger, e o cheiro de poeira e umidade era quase visível no ar. Cada passo ecoava nas paredes silenciosas, amplificando a sensação de que a casa estava observando cada movimento. Havia algo de inquietante na maneira como o ambiente parecia estar esperando, como se a mansão estivesse à espreita, aguardando para revelar seus segredos mais sombrios. Nos primeiros dias após a mudança, os Wilson começaram a explorar cada canto da mansão, ansiosos para se familiarizar com seu novo lar. Emily, a mais curiosa dos filhos, foi a primeira a notar algo peculiar. Ela encontrou um quarto escondido atrás de uma porta que parecia ter sido fechada há muito tempo. O quarto estava empoeirado e coberto com uma camada de teias de aranha, mas parecia intacto. No entanto, quando tentou mostrar o quarto para Michael, ele não conseguiu encontrar o mesmo espaço. O lugar, onde ela jurava ter estado, parecia ter desaparecido completamente. Michael, inicialmente cético, tentou encontrar explicações racionais para o fenômeno, mas as portas e corredores pareciam mudar de lugar quando ninguém estava olhando. O medo começou a se infiltrar lentamente na rotina da família, mas era apenas o começo. O desconcerto aumentou quando Michael decidiu fazer uma investigação mais profunda pela mansão. Ele encontrou portas em locais que não deveriam estar lá e, ao abri-las, deparou-se com corredores que terminavam abruptamente em paredes sólidas, sem nenhuma explicação aparente. Algumas portas davam acesso a espaços vazios, como se o interior da casa estivesse reconfigurando-se a cada instante. Em uma dessas portas, Michael sentiu um calafrio ao ver um corredor que parecia se estender indefinidamente, apesar de seu final nunca ter sido alcançado. A sensação de que algo estava além da visão e do entendimento atormentava Michael, e o comportamento enigmático da casa começava a fazer com que ele questionasse a sanidade da própria percepção. O comportamento errático das portas e dos quartos apenas intensificava a atmosfera opressiva da mansão, e a sensação de que estavam sendo observados, invisivelmente, se tornava cada vez mais palpável. A atmosfera da mansão começou a se tornar cada vez mais perturbadora. Durante as noites silenciosas, Sarah e Michael começavam a ouvir ecos distantes que pareciam vir de todos os cantos da casa. Às vezes, parecia que sussurros e murmúrios de vozes desconhecidas preenchiam os corredores, a tal ponto que os pais se viam acordando em meio a um frio súbito, apenas para encontrar seus filhos, Emily e Jake, ansiosos e sem conseguir dormir. O mais inquietante era que as vozes não pareciam pertencer a ninguém da família e, quando eram investigadas, não havia nenhum sinal de outra presença na casa. Cada vez que alguém tentava identificar a origem desses sons, a mansão se mantinha em um silêncio desconfortável, como se as vozes nunca tivessem existido. A sensação de que algo estava observando, escondido nas sombras, se intensificava a cada noite. As mudanças na estrutura da casa eram ainda mais alarmantes. Móveis que antes estavam em uma sala eram encontrados em locais diferentes no dia seguinte, como se tivessem sido rearranjados por mãos invisíveis. Sarah e Michael encontraram a sala de estar com um novo arranjo de móveis que não se lembravam de ter feito. Às vezes, portas que antes estavam abertas eram encontradas trancadas, e outras vezes, parecia que corredores inteiros haviam se transformado em labirintos intermináveis. O mais perturbador eram os espaços que pareciam mudar de forma. Uma sala que parecia ter 3 paredes no dia anterior agora parecia ter 4,
e os cômodos desapareciam como se fossem devorados pela própria casa. Cada vez que tentavam mapear a casa, a sensação de desorientação e medo se intensificava, como se a mansão estivesse viva e manipulando seu próprio layout para manter os moradores em um estado constante de confusão e pavor. Diante dos eventos cada vez mais inexplicáveis, a família Wilson decidiu investigar a origem da mansão, na esperança de encontrar alguma explicação racional para os fenômenos perturbadores que estavam vivenciando. Michael, com seu espírito analítico, mergulhou em pesquisas, vasculhando arquivos antigos e visitando a biblioteca local em busca de qualquer registro sobre a mansão. O que encontrou, no entanto, foi uma teia de informações contraditórias e lacunas alarmantes. Documentos que deveriam confirmar a existência da propriedade pareciam ter sido alterados ou simplesmente não existiam. Relatos históricos mencionavam a mansão, mas sempre de maneira vaga, com descrições que não correspondiam à realidade observada pela família. Em vários momentos, a sensação de que alguém estava deliberadamente apagando ou distorcendo os registros se tornou quase palpável, aumentando o desconforto e a sensação de perseguição. A investigação levou a família a descobrir um fato ainda mais perturbador. Em uma pesquisa mais profunda, descobriram que a mansão havia pertencido a uma família chamada Blackwood, uma linhagem que não tinha nenhum registro oficial nos arquivos públicos. Os Blackwood eram mencionados em lendas locais como uma família que havia desaparecido sem deixar vestígios, mas nenhuma documentação oficial confirmava sua existência. Histórias contadas por moradores mais antigos revelavam que os Blackwood eram conhecidos por sua reclusão e por viverem em um ambiente sombrio, sempre cercados de mistérios. Conforme a família Wilson aprofundava suas investigações, começaram a encontrar diários e cartas antigas escondidos na casa, que descreviam eventos macabros e rituais estranhos praticados pelos Blackwood. As descobertas reforçaram a sensação de que a mansão não era apenas um edifício antigo, mas sim o epicentro de uma história de terror profundamente enterrada. A revelação de que a casa havia sido o palco de horrores não documentados apenas intensificou o medo e a sensação de que a mansão estava mais viva e ameaçadora do que nunca, mantendo suas vítimas em um ciclo interminável de terror e mistério. Desesperados e atormentados pelos contínuos fenômenos inexplicáveis, os Wilson decidiram enfrentar o que estava assombrando sua nova casa. Armados com lanternas, câmeras e uma determinação aterrorizada, eles se prepararam para explorar as partes mais sombrias e escondidas da mansão. A cada passo, o medo era palpável, como se a própria casa estivesse reagindo à sua ousadia com uma hostilidade crescente. O ar estava denso e carregado, e sussurros quase inaudíveis pareciam preencher os espaços entre os corredores. Durante a exploração, Sarah e Michael encontraram um compartimento secreto atrás de uma estante na biblioteca, um local que jamais haviam notado antes. O compartimento revelou um altar antigo, coberto de símbolos estranhos e velas escuras. No centro, uma série de diários desgastados e objetos ritualísticos, que contavam histórias de rituais macabros e pactos sombrios. As páginas dos diários revelavam que os Blackwood haviam praticado feitiçarias antigas e rituais de invocação, buscando poder através de forças que não compreendiam completamente. A casa, aparentemente, havia se tornado um receptáculo para essas forças, uma prisão para as entidades que haviam sido convocadas. A família, tomada pelo terror, tentou queimar os diários e destruir o altar, na esperança de romper o ciclo de horror. No entanto, à medida que as chamas consumiam os objetos, a mansão começou a reagir de maneira cada vez mais violenta. As paredes tremiam e o som de uma tempestade invisível ecoava pelos corredores. Vítimas das forças que haviam desencadeado, Sarah e Michael sentiram um peso esmagador, como se as sombras da casa quisessem engoli-los. A sensação de uma presença invisível se intensificava, ameaçando a sanidade e a segurança de todos. A mansão parecia estar viva, pulsando e mudando de forma em uma tentativa frenética de manter seus segredos. Quando os Wilson finalmente conseguiram sair da biblioteca, a casa estava em completa desordem, como se um turbilhão tivesse passado por ela. Os quartos que antes eram familiares estavam agora irreconhecíveis, e a sensação de desorientação e pavor era insuportável. A família conseguiu escapar, mas a mansão continuava em silêncio, seus segredos ocultos e sua presença ominosa ainda intactos. A história termina com a mansão permanecendo em pé, silenciosa e ameaçadora,
guardando seus mistérios com uma força inquietante. O leitor ou ouvinte é deixado com a sensação de que a casa ainda está esperando, sempre observando, pronta para revelar seus horrores a quem se atrever a buscar seus segredos. A dúvida persiste. O que mais a mansão esconde? E quem será o próximo a enfrentar a escuridão que habita suas paredes?